Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O atacante Calleri sofreu em abril uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O tempo de recuperação para esse tipo de lesão costuma variar de 6 a 9 meses, porém, ele pode voltar antes desse prazo. O problema aconteceu no empate do São Paulo por 2-2 com o Botafogo, no Newton Santos. Após disputar a bola com Marlon Freitas no ataque e sofrer falta próximo à área adversária, o camisa 9 recebeu atendimento. Sob supervisão dos fisioterapeutas, o camisa 9 realizou trabalhos específicos e correu pela primeira vez desde a cirurgia. O jogador passou por operação no dia 23 de abril para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Desde então, vem cumprindo todas as etapas previstas no processo de reabilitação. A evolução anima o departamento médico e a comissão técnica, que seguem monitorando de perto cada passo da recuperação. A expectativa é que o atacante volte a ficar à disposição do técnico Hernan Crespo nas próximas semanas. O São Paulo enfrenta o Atlético Nacional nesta terça-feira no estádio Atanásio Girardot, em Medellín, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. A equipe busca abrir vantagem fora de casa para decidir em casa com mais tranquilidade. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, dia 19 de agosto, no Morumbis. Será a chance do tricolor paulista, diante de sua torcida, confirmar a classificação para as quartas da competição continental. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Do tricolor que joga amanhã na Colômbia com Pedro Rocha, que traz tudo pra gente. Fala, Pedro! Olá, um abraço para amigo ligado no Troca de Passes. Medellín respira as oitavas de final da Copa Libertadores da América. A gente está aqui na frente do estádio Atanásio Girardot, palco desse jogaço de terça-feira. Uma confiança muito grande a gente sentiu desde que chegou aqui à cidade colombiana por parte dos torcedores do Nacional, muito pela campanha que o time colombiano fez na primeira fase da Libertadores. Vence da Libertadores de 2016, quando o Atlético Nacional saiu campeão e eliminou o São Paulo na semifinal, também aqui no estádio Atanásio Girardot, que tem capacidade para 45 mil torcedores. Vários setores já estão esgotados para essa partida de amanhã. A gente esteve mais cedo no hotel do São Paulo e conversamos com o zagueiro venezuelano Ferrarese, que vive uma fase de camisa 10. Ele deu 3 assistências nas últimas 3 partidas e entre conversa com Ferrarese, conversas com outras pessoas, os bastidores do São Paulo, o que eu pude apurar do sentimento que permeia o Morumbi, o CT da Barra Funda hoje. São Paulo vive uma fase muito boa no Campeonato Brasileiro, é verdade. 5 vitórias seguidas, algo que não acontecia desde 2019. Mas essa confiança do São Paulo na Libertadores se dá muito pela campanha que o time fez no ano passado. Os remanescentes daquele elenco que foi eliminado para o Botafogo ficou engasgado. Ainda mais pela maneira que o São Paulo foi eliminado, perdeu um pênalti no tempo normal, depois foi eliminado na disputa de pênaltis diante do seu torcedor. Ficou aquela sensação que dava para chegar mais longe e conquistar o tetracampeonato da Libertadores, algo que seria inédito entre os clubes brasileiros. O Ferrarese falou sobre o que ele espera, de como que vai ser essa partida difícil diante do Atlético Nacional. Vamos ouvir um trechinho do que o zagueiro venezuelano falou. Em momentos claves, que pode ser uma final, uma chave como vai ser a da manhã, chegar em um momento assim é bom, mas tampouco tem que confiar muito, porque como falei, um torneio totalmente diferente. Vai ser muito difícil. Eles vão a salir como se fosse a guerra e nós temos que vivirlo, sentirlo igual para levar um bom resultado para casa. Eu convido agora, meus amigos, Felipe Ruiz, produtor do São Paulo e da Seleção Brasileira no Grupo Globo, que ele vai trazer algumas informações de bastidores, né, Felipe, sobre principalmente a situação do Lucas e a procura de São Paulo pelo zagueiro, como o São Paulo está no mercado. Primeiro, Lucas Moura. É titular amanhã ou não? Dá para cravar algo? Fala, Pedro, boa noite para você, para todo mundo do Troca. Dá para cravar, não é titular. A torcida de São Paulo vai ficar um pouquinho triste, mas ainda não é a hora de ver Lucas como titular. O clube tem um planejamento para ele, um cronograma que vai ser respeitado. Ele vai tendo minutos aos poucos. Teve 15 minutos contra o Vitória, deve ter um pouco mais amanhã, 20, 30 minutos. Um pouquinho mais no final de semana, e se tudo der certo, correr bem, na semana que vem, na outra terça-feira, jogando no Morumbi contra o próprio Atlético Nacional, aí dá para pensar em ver Lucas titular. Ainda mais imaginando como pode ser esse primeiro jogo, que é o jogo mais importante do ano para o São Paulo. Procura por reforços. Mercado do São Paulo, zagueiro.
Zagueiro, vamos lá. O São Paulo hoje tem 3 zagueiros disponíveis. Ferrarese, Sabino e Alan Franco. O Arboleda tá machucado, deve ficar um mês fora ainda, pelo menos um mês. Então, assim, o São Paulo necessita de um zagueiro. É a principal urgência. Conversando com pessoas do clube, eles estão muito atrás de um zagueiro. Negociaram com o Rafael Tolói, a prioridade do Tolói, um ex-São Paulino Tolói, é ficar fora do país, jogar ou na Europa ou na Arábia, um contrato mais vantajoso. Não vem agora, então o São Paulo segue atento para poder inscrever para as quartas de final da Libertadores, porque é muito importante o São Paulo passar agora. O São Paulo não atingiu a meta orçamentária, não chegou à final do Paulista, que era a ideia, e não chegou às quartas da Copa do Brasil, caiu nas oitavas. Também colocou no orçamento quartas de Libertadores, então tem que passar, até para ganhar uma verba para poder ir atrás de um zagueiro. São os ingredientes, os temperos deste jogaço. O Atanásio Girardot vai pulsar nessa terça-feira. Valeu, Felipe. Um abraço a todos no Troca de Passes. Como diria o pessoal na internet, é essa a bendita Copa Libertadores da América. É bom demais, né? Valeu, gente. Valeu. Pedro Mota, Felipe Ruiz trazendo os detalhes do São Paulo. Natural que o Lucas não começasse esse jogo, né? Ainda mais na Colômbia. Imagino que para o jogo da volta em São Paulo talvez ganhe mais minutos. Imagino até começando, né, o jogo de repente. Muito tempo, né, de inatividade, 3 meses, né? E voltou, não sentiu nada. Começar um jogo de Libertadores nessas circunstâncias contra o Atlético Nacional, assim, acho que é forçar muito a situação dele. Agora, o Pedro Rocha falou ali com o Felipe Ruiz sobre a contratação de um zagueiro. Só tem 3 zagueiros disponíveis. E o Crespo usa 3. Então, exatamente. Tem banco, por exemplo. É uma necessidade. Qualquer acidente, por exemplo, agora é bastante delicado. Agora, e tem uma outra coisa sobre esse confronto do São Paulo. Se esse jogo acontece há um mês, o São Paulo não era favorito. Agora eu acho que ele é. Agora eu acho que o São Paulo conseguiu muito rapidamente ter uma subida de nível com o Crespo. Desempenho melhorou bastante, desempenho né? Mudou, não só resultado. Desempenho mudou, melhorou, que coloca ele com boas possibilidades de passar. E é curioso a gente dizer isso, né? Porque o São Paulo fez uma campanha quase que irretocável na fase de grupos. Mas a sensação uma ótima campanha, mas as atuações não eram empolgantes, né? E não davam segurança ao torcedor de que esse São Paulo pudesse chegar longe na Libertadores. Mas eu acho que a perspectiva mudou do torcedor hoje, que passa até a acreditar que possa o São Paulo conquistar o título até, inclusive, com o que vem mostrando até aqui, né? É Copa, não é um campeonato de pontos corridos. Não é o melhor time de regularidade, é aquilo que nós falávamos no começo do programa, você se prepara para 180 minutos, e é mais fácil você se preparar, assim, mais fácil entre aspas, para jogar jogos eliminatórios do que aqueles jogos de regularidade, as viagens, logística, aquela coisa e tal. Eu acho que o São Paulo tem chance, sim. Está crescendo no momento certo da temporada, né? Enquanto alguns clubes estão caindo, o São Paulo está crescendo. Agora, das possibilidades que tinham o primeiro colocado em relação ao outro pote, né? Evidente que deu alguns resultados fugiram um pouco mas dos times de fora do Brasil, o São Paulo também pega um dos que deixou melhor impressão em alguns momentos da primeira fase, né? Naquele grupo com o Inter, com o Bahia. Por exemplo, o Atlético Nacional fez partidas muito boas. Venceu os 2 brasileiros em casa. Ganhou do Inter e ganhou do Bahia, jogando lá no Atanásio Girardot. E o Nacional do Uruguai, isso aí. Deixa eu colocar o campinho aqui com a provável escalação do São Paulo. São Paulo deve ter essa formação aí. 3 zagueiros, como bem disse o Mansur. Rafael, Ferrarese, Alan Franco e Sabino, os 3 zagueiros. Cédric Soares na direita ou o Mike. Alisson, Bobadilha, Marcos Antônio e Enzo Dias, né, na ala pela esquerda, e a dupla de ataque com Luciano e André Silva ou Ferreira. Eu não consigo ver o São Paulo sem o Ferreira. Eu escalaria o Ferreira, já disse isso algumas vezes. A influência dele nos jogos é enorme. Para mim, é Ferreira e mais 11, já disse isso aqui, mas o Crespo ainda tem dúvidas. Mais 10, desculpa, normalmente futebol é com 11, né? Não dá para ser ele mais 11. É burro. Seguinte, vamos com informações agora do Fortaleza, porque o Fortaleza está em crise na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas está nas oitavas de final da Libertadores. O Daverson está dizendo em que o Fortaleza pode chegar na Libertadores, ou que vai chegar, olha lá, mesmo depois da goleada sofrida 5-0 para o Botafogo, né? Nesse final de semana. É duro, né, a situação do Fortaleza. Já ouvi dizer, torcedor dizendo que é o momento de meio que não usar força máxima no jogo da Libertadores, para pensar e focar apenas na permanência da Série A do Campeonato Brasileiro, dizendo, Fortaleza não vai ser campeão da Libertadores com o que vem jogando. Então é melhor a gente focar em um objetivo principal, que é
salvar o time e mantê-lo na primeira divisão. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Assim, para estar sentado aqui na bancada, né? Sem ter a possibilidade de disputar um jogo como esse, sem levar em conta o que isso representa para a história do clube, de repente chegar a uma quarta de final. O racional, o frio, seria isso, né? De disputar a Libertadores de uma maneira que ela não cobre um preço no Campeonato Brasileiro, porque ir a uma quarta de final da Libertadores ou parar nas oitavas, a diferença em termos históricos para o clube, ela existe, mas em termos da vida, do projeto de futuro imediato do Fortaleza, não muda tanto. Agora, uma questão financeira, né? Uma premiação. Mas sair da Série A do Campeonato Brasileiro, essa sim tem um impacto gigantesco na vida do clube. Agora, eu entendo também que é uma oportunidade para a vida do clube eventualmente avançar mais uma fase na Libertadores, cumprir um outro marco desse projeto. Evidente que isso é muito atraente. Não é mais fácil eu defender essa ideia de poupar e privilegiar o brasileiro aqui sentado, mas que é o mais racional, o mais frio, me parece. 7 da noite o jogo amanhã, Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina no Castelão, lá na capital cearense. Deixa eu... só uma notícia que está lá no GE. Foi definida a final da Libertadores. O local da final já sabíamos que seria em Lima, né? Mas agora o estádio também foi determinado, né? O Estádio Monumental de Lima, lá onde o Flamengo venceu a Libertadores de 2019 contra o River Plate. Esse será o palco da decisão da Copa Libertadores. A Sul-Americana está marcada para Santa Cruz de la Sierra, a final da Sul-Americana. Na Bolívia, né? É isso aí. Vamos ao intervalo, já a gente volta com a parte final do programa. Seguinte, deixa eu mostrar para vocês aqui o que os canais Sport TV vão transmitir, a agenda desta terça-feira, tá legal? Olha, pelo Campeonato Paulista Feminino de Futebol, tem Corinthians e Ferroviária. O jogo é às 6 da tarde, tá legal? Às 11h30 da noite começa o Troca de Passes, trazendo tudo sobre Libertadores para vocês. 11h30 da noite o Troca de amanhã, tá? Às 2 da tarde é a WSL, o Circuito Mundial de Surf, a etapa de Teahupo, tá bom? A partir das 2 da tarde, se tiver onda, certo? Ó, só ali aqui, hashtag Troca de Passes, rapidinho aqui, ó. O Ari Baroni manda: concordo plenamente com o Mansur, quem quer a convocação dele são os ex-jogadores comentaristas, mas o Grafite fez uma boa análise, ele te deu aqui, ó. E pra fechar, cadê aquele que eu tinha lido pra você aqui? Caramba. Tem aqui, ó, Sandra, Mansur, o que você falou do Neymar mostra sua incompetência como comentarista. Um dia aparece. É isso aí. Não dá pra enganar todo mundo todo o tempo. E tem um outro que diz aqui, pelo menos, eu perdi o nome dele aqui, falou assim, concordo plenamente com o Mansur, pelo menos tem um que pensa nesse programa. É isso aí. A gente não agrada, tem outros que agradam. Tá tudo bem, vamos lá. Acabou a troca de passe, senhoras e senhores. Valeu, Grafa, até a próxima. Valeu. Mansur, até amanhã. Alex estará aqui amanhã também, senhoras e senhores. Um grande abraço a todos. Boa terça-feira. Tchau. Correr forte. Se a gente usar essa figura de linguagem, dá para dizer que entregaram um carro para ele sem roda e ele, aos pouquinhos, vai conseguindo arrumar o carro ali e vem correndo bem forte, de acordo com o que a gente vem mostrando. Eu vejo nessas oitavas de final o São Paulo como favorito, porque é um time mais equilibrado que o Atlético Nacional, que ataca bem, mas defende mal. O São Paulo, assim como a gente vai mostrar aqui na análise, ele faz as duas coisas muito bem. A gente vai começar agora com bola, um time que, desde a estreia do Crespo, tem essa estrutura em 3-4-1-2. Esse 1 é o Rodriguinho, que sempre entre linhas é muito livre, muito liberto no campo, por todo o campo, seja de defesa, seja de ataque. Fica nessa entrelinha, então ele participa muito bem do jogo, quando não o Rodriguinho, o Oscar, ou enfim, independentemente do jogador, esse 1, sempre com muita liberdade. Mas para mim, o motivo principal, individualmente falando, para o Crespo ter essa boa sequência, principalmente ofensiva com bola, é esse jogador, o Marcos Antônio. Ele que, com o Zubeldia,
vinha jogando bem até em algumas partidas, mas com o Crespo ele conseguiu receber protagonismo, não só sequência de jogos, mas protagonismo com bola, porque é um jogador muito técnico e precisa sempre participar do jogo. Então a gente vê ele muito com bola, toque, recebe, faz a tabelinha, então a gente vê, ele começou a jogada no meio de campo e ele vai terminar onde? Na área, a gente vai ver, então ele sempre participando muito, 1-2, o que a gente chama de tabelinha, então toque e recebe, vai para a área, e aí a gente vê também o movimento coordenado do time do Crespo, o André Silva sai da referência, atrai o defensor, atrai esse espaço deixado por ele mesmo, acaba ativando esse espaço que ele deixou, e aí André Silva, Bobadilla, Rodriguinho sempre atacando muito bem esse espaço. Outra questão, e aí mais estrutural, para o São Paulo jogar muito bem com bola é o que a gente chama do conceito do mecanismo de terceiro homem. O que é isso? Primeiro homem, Sabino. Segundo homem, Marcos Antônio. E terceiro homem, Alan Franco. Isso não precisa ser sempre o Alan Franco, pode ser qualquer jogador. Mas para que é importante? Por que é importante esse terceiro homem? Justamente para o jogador. Vai fazer o primeiro e o segundo homem, o terceiro homem vai encontrar o jogo de frente. Então, o jogador encontrando o jogo de frente com mais espaço e tempo para progredir, ele vai ocasionar uma melhor posse, vai desenvolver a posse. A gente vai ver que o São Paulo vai virar o corredor e, de novo, vai fazer o conceito de terceiro homem, 1, 2, 3, para o lateral encontrar o jogo mais de frente com mais tempo. E aí, a gente vê a importância do passe vertical. Ferrarese vem sendo muito importante e aí ele acaba fazendo esse passe vertical que o Crespo sempre busca em todos os seus times que trabalham no São Paulo, não tem sido diferente. Então, um zagueiro que ataca muito o campo contrário, então com muito passe para frente, e aí encontra entre linhas. E outro jogador que também foi potencializado, além do Marcos Antônio e do Ferrarese, esse aqui que está grifado, Bobadilla, de atacar muito a área. Então ele é esse jogador que gosta bastante de correr. O que o Crespo pensou? Se ele gosta de correr, eu vou permitir com que ele corra. De área a área, sempre de um lado para o outro, de um campo para o outro. Vai correr bastante, vai pisar na área, vai ser importante na fase ofensiva e defensiva do São Paulo. Por que eu falei que o São Paulo é favorito? Fase defensiva também, é um time equilibrado, que vem sendo muito intenso, como a gente vê nesse lance contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Então é um time que cobrança de lateral, perdeu a bola, fez o quê? Encaixes individuais, já vai pressionar. Então, um detalhe importante, aqui está o Ferrarese. Ferrarese, que é zagueiro, normalmente era, na teoria, para marcar, mas no seu próprio campo, o que ele faz? Vai buscar. Não importa que tem mais um e mais dois jogadores já fazendo esse encaixe. Ele vai pressionar também, justamente para roubar a bola próximo do gol, mais uma vez. 1, 2 jogadores pressionando quem está portando a bola, quem está conduzindo, fazendo passe, e sempre encaixando de uma forma muito intensa, muito firme, e aí recupera a bola. A gente vai ver que o São Paulo desenvolve bem esse lance, o André Silva faz o ataque corretamente no duelo aéreo. Então é um time que perde a bola, já busca recuperar bastante. Aí é o pró e contra, né, que o time acaba cansando um pouco mais, a gente vai ver isso ao longo da temporada se vai acontecer. Mas é um time que, ao contrário do que a gente vê com o Atlético Nacional, é um time muito equilibrado defensivamente e com bola também, Marcelo. Boa, obrigada, viu, Caio, pela análise. Mota. Vamos lá, vamos debater esse São Paulo. André Kfouri, o que você está achando do São Paulo de Hernan Crespo? Eu estou achando um time coletivamente bem superior ao que vinha aparecendo em campo na administração com o patriota dele, o Zubeldia, com jogadores atuando de forma muito mais confiante. Na semana passada a gente falou sobre isso aqui, o fato de uma atribuição do Zubeldia em relação a problemas que o São Paulo tinha, sequência de empates, falta de vitórias, utilização de jogadores da base ou não utilização, passava sempre pela safra de jogadores machucados com a qual ele teve que lidar. E o Crespo, até a rodada passada, teve que lidar com os mesmos problemas e o time dele enfileirou vitórias. A amostra é pequena, porque ele acabou de voltar, mas é preciso considerar, é preciso colocar na discussão que o time joga bem, joga de maneira convincente e ganha. E já são algumas atuações. Aquele impacto inicial que a gente comentou agora há pouco sobre troca de técnico, que geralmente leva um elenco a mudar a maneira de trabalhar, alguns jogadores ganham oportunidades, outros que vinham mal são definitivamente colocados no banco. Essas mudanças que são naturais normalmente fazem com que o time dê um certo resultado imediato.
e o resultado que o time do Crespo tem dado, eu acho que ele já passou do momento de ser chamado de esse impacto imediato que as mudanças nas comissões técnicas costumam gerar. Mas teve um probleminha aí no meio do caminho, né? Que é a eliminação na Copa do Brasil, e a gente vai ver como que o São Paulo vai responder. Na volta ao Campeonato Brasileiro, a gente viu um padrão que se repetiu, da mesma forma que o São Paulo fazia antes dos 2 confrontos com o Atlético Paranaense, mas agora vem o que é mais importante na temporada. O São Paulo sabe que pensar em título brasileiro, embora no futebol tudo seja possível, é algo bastante ousado, digamos assim. Mas pensar em ir fundo na Copa Libertadores, eventualmente disputar o título, não é uma proposta tão arrojada quanto poderia parecer. Então vamos primeiro observar como o São Paulo vai lidar com o confronto com o Atlético Nacional, como o São Paulo vai jogar, se vai se classificar ou não e como isso vai acontecer. Mas é evidente que é um time coletivamente superior ao time do Zubeldia. Queria pegar alguns jogadores, né, com essa comparação de Fórmula 1, que ele está ajustando ali o setup. Você gosta só um pouquinho. Exato, né? Não posso deixar pingando essa bola. O setup do carro e tal. No São Paulo tem acontecido isso, um técnico tem que achar ali algumas alternativas. O Zubeldia melhorou o Alan Franco, por exemplo, mas alguns jogadores que jogaram com ele caíram e o Crespo está usando. Por exemplo, Bobadilla jogando bem, o Rodriguinho, Marcos Antônio, o Ferrarese já era titular com o Zubeldia, está jogando melhor com o Crespo. Quero que você fale um pouquinho dessas soluções caseiras que o Crespo está utilizando. Ele tem conseguido, a gente viu em parte na análise do Caio, fortalecer setores do São Paulo que acho que ajudaram o time a se consolidar. Especialmente, acho que o Crespo colocou mais a mão no sistema defensivo e no setor de meio campo. Né? Fortaleceu o São Paulo com 3 zagueiros, o time respondeu, o Zubeldia usou também em dado momento, mas o time respondeu muito bem à consolidação desse sistema nas mãos do Hernan Crespo, com os alas trabalhando, e especialmente o meio-campo, com a trinca Marcos Antônio, Bobadilla e Alisson, né? Então o Pablo Maia perdeu o espaço, o Alisson jogando até um pouco mais à frente, agora tem o Lucas de volta e eu estou curioso para ver como o Lucas, desde o princípio, e o Crespo foi muito sensato ao dizer que o importante nesse primeiro momento é a volta do Lucas até ele chegar na sua melhor fase, mas o fortalecimento do sistema defensivo e do meio-campo, fazendo o meio-campo do São Paulo mais dinâmico, mais intenso, mais participativo, culminou também numa melhor ofensiva, né? Então, individualmente, os jogadores respondem. É um São Paulo mais intenso, um São Paulo que corre muito o jogo inteiro, corre demais, um time com muita velocidade, e que nesse momento vem dando ao Crespo exatamente o que ele quer e o que ele pode fazer desse elenco, né? O São Paulo tem um bom time, mas o São Paulo tem um elenco mais desnivelado e um elenco muito enxuto, convivendo com muitas lesões e com as necessidades de transferência, como o dos meninos, né? São Paulo vendendo os seus meninos porque precisa. Isso exige, isso dá a urgência para o técnico de encontrar soluções dentro do próprio elenco. O Zubeldia teve esse momento, né? Momento de crise em que ele encontrou nos meninos, principalmente, na promoção dos jovens e na readequação do sistema tático, uma resposta para um São Paulo que estava caindo em dado momento, na fase de grupos da Libertadores. Não sustentou no longo prazo e o Crespo vive este momento agora no São Paulo, encontrando respostas internas e dando a percepção que determinados jogadores são melhores do que pareciam ser. E acho que essa percepção, quem mais mudou a percepção foi o Bobadilla, né? O Bobadilla era um jogador que o torcedor falava, esse cara não vai virar no São Paulo. Vai ajudar, mas não vai virar. E quem vê o Bobadilla do Crespo fala, poxa, esse cara é o volante titular do meu time e hoje ele é uma figura intocável nesse sistema do meio campo do São Paulo. São Paulo que joga fora de casa nesta terça-feira, o outro brasileiro que entra em campo amanhã, Fortaleza como Zupac. Eu poderia perguntá-lo quem é o melhor brasileiro que chega, mas eu queria tentar pegar o momento atual com um recorte do momento da parada. Quem chega melhor em comparação ao que era? Quem subiu nas... Dá pra lembrar, você foi lá pro Estados Unidos, você não lembra onde você tava, né? Nossa, tinha até cabelo naquela época lá, né? Menos, né? O melhor time antes da parada era o Palmeiras.
E é um que chega em questionamento agora, mas para mim, assim, quando a gente olha os confrontos de mata-mata, o único time brasileiro que eu sou capaz de falar, este é favorito no duelo, é o Palmeiras. Claro que Flamengo e Inter é o confronto brasileiro, mas o Botafogo é melhor que a LDU, mas jogar contra a LDU nunca é fácil, é sempre problema. O São Paulo é melhor que o Atlético Nacional, talvez, né? O time colombiano é um time forte, o São Paulo fez uma tremenda campanha, foi a segunda melhor campanha. O Atlético Nacional é um time forte, que não perdeu os jogadores que se esperava que fosse perder. O René Stroça ficou, o Cardona tá lá, saiu o Viveiros, né, que foi pro Atlético Paranaense, mas trouxe o Marlos Moreno de volta, mas é um time forte. O Flamengo pega o Inter e o Fortaleza não é melhor do que o Vélez hoje, né? O Fortaleza vem com problemas, então não dá para chamar de favorito também. O Palmeiras é o único que para mim é claramente favorito, menos pelo seu momento, mais pelo seu potencial e especialmente pelo adversário, que é o mais frágil. Então acho que quem deve encontrar mais facilidade nesse momento é o Palmeiras, e eu estou muito curioso para ver como o São Paulo vai se sair em Medellín. E como vai ser o duelo brasileiro entre Flamengo e Internacional. O Flamengo ele é melhor do que o Inter, mas é um confronto onde o Inter pode beliscar e machucar o Flamengo também. E para você, André, quem que você olha e fala, esse aqui passa para as quartas de final com certeza? Certeza a gente nunca vai ter, mas eu acho que quem dá uma maior dose de confiança para falar algo assim no futebol é o confronto do Palmeiras mesmo. Porque, assim, fazendo o caminho de volta, o adversário do Palmeiras é o menos dotado tecnicamente. Então, se qualquer time brasileiro estivesse diante do adversário do Palmeiras, a gente falaria a mesma coisa. Sim. Né? Talvez não o Fortaleza pelo momento que o Fortaleza atravessa, mas mesmo assim, na comparação, eu acho que penderia para o lado brasileiro de uma maneira bem clara. Também existe uma diferença em relação a como se entende a palavra favorito, né? Tem gente que acha que quando a gente fala que tal time é favorito, você está dizendo, esse time vai ganhar. Já ganhou. Né? Não, esse time é melhor, levando em conta que num confronto em 2 jogos, na maioria das vezes, o melhor time passa, o que nem sempre acontece. Não aconteceu na Copa do Brasil nas últimas semanas, mas na maioria das vezes acontece. Você pode falar, tal time é favorito. Eu tenho um favorito para todos esses confrontos. Até do que teoricamente tem mais conversa, que é o confronto de brasileiros, levando em consideração o momento do Internacional, mas é um clássico do futebol brasileiro, valendo classificação para a próxima fase da Libertadores. E esse duelo vai ter a particularidade, André, que no final de semana eles jogam também. Aquelas loucuras são 3, Flamengo e Inter na sequência. Tem a coisa da repetição de encontros que o Flamengo passou com o Atlético Mineiro. De novo com o Flamengo, né? Para mim, o Flamengo é favorito contra o Inter. Mas você está falando que o Flamengo vai ganhar do Inter? Não, eu estou dizendo que o Flamengo é melhor que o Inter, está melhor que o Inter, mas tomara que sejam jogos maravilhosos como os outros. Mas o adversário tecnicamente inferior entre todos é o do Palmeiras. Zupa, vamos agora para o lado pior. Vamos. A questão do Fortaleza estar no Z4 é o que define um encaminhamento de voto, digamos assim, ao Fortaleza, ou você vê outra? Não. O Inter também não está num momento maravilhoso. Não é pela classificação, é que a classificação do Fortaleza no campeonato, ela é retrato da temporada do Fortaleza. É uma temporada de futebol abaixo, desde o começo, né? A própria Libertadores, o Fortaleza, claro, tem mérito em se classificar, passou em segundo no seu grupo, sendo que um dos jogos em que ele venceu, ele não venceu. Estava 0-0 contra o Colo-Colo, até que deu aquela tremenda confusão e, merecidamente, os pontos foram dados para o Fortaleza. Mas, do jeito que as coisas andavam, estava na reta final do jogo, a chance daquele jogo acabar em 0-0 era grande, era uma vitória a menos. Nem sei se nas contas essa vitória a menos tiraria o Fortaleza, mas só para dizer que a campanha do Fortaleza, que foi uma campanha de classificação na Libertadores, ela também teve um facilitador de pontos em que, teoricamente, ele não conquistaria. É um ano ruim do Fortaleza, né? Um elenco que foi envelhecido, um trabalho do Juan Pablo Vojvoda histórico que bateu no teto. Essa reformulação, não há nenhuma garantia que ela vai ser uma troca de rápida assimilação. O Renato Paiva não é mau técnico, mas é difícil para um time que passou tanto tempo com o mesmo técnico como o Vojvoda trocar e rapidamente encaixar com os problemas de elenco que o Fortaleza teve ao longo da temporada. Então é um ano de futebol ruim. Contra o Vélez, que também perdeu jogadores, né? O Montoro, que foi para o Botafogo, ele era reserva, mas perdeu o Ordonhes.
perdeu o Valentim Gomes, que era um zagueiro titular, que o Cruzeiro tentou contratar no começo do ano, que foi para o Real Betis. O Vélez, que é um time muito jovem do futebol argentino, e que neste momento mostra mais potencial que o Fortaleza. Claro que tem condições, mas é um confronto duríssimo que tem o Leandro Piscina. E só pela dúvida do Zupac, teria um triplo empate. O Racing estaria passado em primeiro, e aí Bucaramanga, Fortaleza e Colo-Colo 6 pontos. Vai pro saldo, né? Se tivesse Se o jogo terminasse 0-0. Empate, né? Ali. Empatado. Né? André, olhando e fazendo essa comparação, os times que melhoraram e pioraram da fase de grupos para essa fase agora de oitavas de final. O Internacional piorou, o Botafogo melhorou, o Flamengo melhorou, o Palmeiras piora ou melhora? Como você vê essas equipes? A fase de grupos do Flamengo foi complexa. Ruim. Assim, foi pior do que abaixo do que a gente imaginava, né? Sim, pior do que isso. Foi pior do que isso. O Flamengo se classificou segurando um empate contra o Tátira no Maracanã, na unha ali do Rossi, pegando a bola. Naquele momento em que o medo do gol de empate sair... Né? Fazia ótimos jogos no Campeonato Brasileiro e não conseguia performar na Libertadores. Exato. Então, acho que o Flamengo hoje é um time melhor, mas a gente não tem a condição de referência, porque na Copa do Brasil o Flamengo fez 2 partidas com o Atlético Mineiro e foi eliminado nos pênaltis. Né? Ganhou fora. Sim. Então, a condição de comparação é difícil, porque que amostra a gente tem o Mundial de Clubes, que é uma coisa completamente diferente, a sequência do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo vem mantendo o nível que mostrava antes. No Brasileiro, o Flamengo pouco oscila. Na fase de grupos da Libertadores, fez partidas muito frustrantes, assim. Muito mesmo, em casa, fora de casa, desde o início. Lembro como se fosse hoje. O Felipe Luiz criticando o time após a vitória fora de casa na estreia. Pelo jogo que o Flamengo fez. Falando sobre margem de melhora. Então, acho que é mais ou menos natural esperar que o Flamengo seja um time melhor hoje, mas a gente não tem. A amostra não tem referência de uma competição em mata-mata, fora a Copa do Brasil, em que o resultado foi desagradável. Mas eu acho que o Flamengo vai melhorar, acho que o Flamengo que vai disputar essa vaga contra o Internacional é um time melhor do que nas últimas vezes que a gente viu o Flamengo jogar pela Libertadores. Dos brasileiros, quem vai chegar para esse duelo no maior viés de alta é o São Paulo, que está numa arrancada, mas tem um compromisso muito complicado contra o Atlético Nacional. Então, essa boa fase do São Paulo vai ser colocada em xeque contra um adversário bem chato num jogo em Medellín, no Atanásio Girardot, que nunca é um jogo tranquilo. A gente já vai... É isso aí, torcedor do São Paulo. As informações do Tricolor para esse jogo de logo mais. Essa partida importante, fora de casa, esse jogo de hoje que vai ser lá na Colômbia, na casa do Atlético Nacional. Eu acredito que não vai ser um jogo fácil, principalmente por ser fora de casa, mas o São Paulo chega num bom momento. Apesar de ter sido eliminado ali da Copa do Brasil, né, teve essa eliminação ali que muita gente não contava, mas o São Paulo chega num bom momento. Já deu para ver ali contra o Vitória, né? O São Paulo não se abalou com a eliminação na Copa do Brasil, conquistou um resultado importante do Brasileiro, mas agora é Libertadores, né? Um jogo totalmente diferente, mata-mata. E o São Paulo não pode vacilar. Se aparecer as chances ali, as oportunidades contra o Atlético Nacional, fazer os gols, quem sabe trazer uma boa vantagem para essa partida, esse jogo da volta, né, no Morumbi. Mas primeiro focar nessa partida de hoje. São Paulo entrar ligado, as chances que tiver ali, fazer os gols e não vacilar. No jogo contra o Atlético Paranaense, o São Paulo teve a chance de matar o jogo ali o confronto, né, na primeira partida, e acabou vacilando, tomou um gol no finalzinho da partida, o que complicou, né, para o jogo da volta, e o São Paulo foi eliminado. Então, é tirar lições aí desse confronto do Atlético Paranaense para não cometer erros que cometeu na Copa do Brasil e entrar ligado na Libertadores nessa partida de hoje. É um jogo muito importante, o São Paulo não pode vacilar nessa partida de hoje. A expectativa aí na Colômbia é de casa cheia, no estádio do Atlético Nacional. Primeira partida desse confronto, né, das oitavas da Libertadores. Um provável São Paulo, segundo o GE. O São Paulo vai a campo com o esquema ali, né, com 3 zagueiros, Rafael, Ferrarese e Alan Franco. Desculpa, o Rafael no gol, Ferrarese, Alan Franco e Sabino na zaga. Cedric ou Mike, Alisson Marcos.
O São Paulo já definiu as prioridades para a próxima janela e trabalha nos bastidores para reforçar o elenco. Segundo o diretor de futebol Carlos Belmonte, a diretoria busca contratações pontuais e de baixo custo, com foco em 2 posições, um zagueiro e um lateral direito. Tem algumas posições que a gente considera prioridade, um zagueiro e um lateral direito. Hoje o Mike foi muito bem, é um menino da base e não temos dúvida de que vai crescer, mas acreditamos que talvez seja necessário trazer mais um lateral para ajudar, disse Belmonte. O São Paulo busca reforçar sua defesa e vê com bons olhos a volta de Rafael Tolói, de 34 anos, que deixou a Atalanta após 10 temporadas. Sem orçamento para investir em compra, o clube trabalha apenas com opções livres no mercado ou disponíveis para empréstimos sem custos. O zagueiro, que também desperta interesse de equipes italianas e de clubes da Arábia Saudita, mantém aberta a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. A experiência e a identificação com o tricolor pesam a favor dessa chance. Por enquanto, não há tratativas formais, mas o São Paulo já manifestou ao staff de Tolói a intenção de contar com o defensor, segundo o portal Arquibancada Tricolor. O contato é inicial e depende de ajustes financeiros e da vontade do jogador para avançar. A necessidade de um novo zagueiro no São Paulo ganhou força diante das baixas recentes no setor. A saída de Juan, em junho, e a lesão de Arboleda reduziram as opções disponíveis para Hernan Crespo, que prioriza um esquema com 3 defensores. Estamos jogando com 3 zagueiros e nesse esquema a reposição é fundamental. Se estivéssemos atuando com linha de 4, talvez fosse possível aguardar o retorno do Arboleda, mas com 3 precisamos agir, disse o diretor do Tricolor, Carlos Belmonte. E você, torcedor, o que acha da situação de Rafael Tolói? Deixe sua opinião nos comentários.